Isso não deve ser surpresa pra vocês, considerando os meus aproximadamente 30 vídeos de apologia a Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, mas, sabe, quanto mais velho eu fico, mais fascínio eu sinto por adaptações infiéis. De tudo, animes inclusos. Quando eu era mais jovem, eu definitivamente sentia raiva delas, mas com o tempo eu passei a achá-las interessantes. Talvez porque goste de ver como criadores diferentes abordam os mesmos personagens e temas, talvez porque esteja mais cínico para com o mérito artístico de obras tão descaradamente comerciais, ou talvez eu só goste de ver o circo pegar fogo mesmo. Seja como for, quando eu ouço que uma adaptação é radicalmente diferente do original, isso me atiça a curiosidade. E somando isso ao fato de que eu realmente estava com fome de junk food, minha metáfora para história de aventura medievais e RPGísticas, vídeo de Orphan, acho que cedo ou tarde eu acabaria dando uma olhada no Violinista de Hamelin. E este cedo ou tarde é agora. Hameru no Baiorinshiki, que é japonês para o violinista de Hamelin, ou Hameln, depende do quanto você acha pertinente o uso da forma alemã da palavra, e é um argumento válido porque a Hamelin do título não é a mesma Hamelin do mundo real, apesar de obviamente ser uma referência a ela, então talvez faça sentido deixar o nome sem o nosso i pra divorciá-lo mais claramente da nossa realidade, mas ao mesmo tempo parece necessário e complica. É um mangá shounen de 1991 de Michiaki Watanabe, originalmente publicado na revista Shounen Gangan mensal da Enix. Sim, aquela Enix. Sim, eu sei. Sim, eu também sei. Relaxa, a gente chega lá. Ele ficou em publicação por 10 anos e amontoou impressionantes 37 volumes. Nunca foi lançado fora do Japão, mas devido a certos motivos, tem uma pequena, porém muito dedicada fanbase no ocidente. Eu não vou segurar nenhum spoiler, estejam avisados. Hamelin se passa em um mundo fantástico medieval RPGístico número 342, daqueles que você nunca enjoa. Nele, os humanos são aterrorizados por criaturas sanguinárias, simplesmente conhecidas como o Clã dos Demônios, que oprimem pequenos vilarejos e adoráveis órfãos maltrapilhos mundo afora. Sei lá, o mundo não é tão triste quanto, digamos, o de Hokuto no Ken, mas é bem triste sim. Mas há esperança, pois existem guerreiros dispostos a resistirem aos demônios, como por exemplo o errante e poderoso Hamel, o titular violinista mágico de Hamelin. A história começa de fato quando Hamel salva o vilarejo de uma jovem meiga e corajosa chamada Flute, de um demônio, e os dois seguem uma jornada rumo ao norte, o ninho dos demônios. Hamel tem grandes motivos para querer ir lá, sobre os quais eu falo mais daqui a pouco, e no caminho os dois reúnem mais aliados à sua causa. Laer, outro musicista mágico que é colega de infância e inicialmente rival do Hamel, Trombone, o príncipe e único sobrevivente do reino de espadachins de Dalsenho, e mais tardiamente Sizer, a irmã gêmea de Hamel, e objetivamente melhor personagem da história, que foi criada pelos demônios e que inicialmente representa uma grande ameaça aos nossos heróis. E também Obol, o pequeno corvo falante que acompanha Hamel desde o início da aventura. Vários generais demoníacos se colocam em seus caminhos, mas com determinação e fé no poder de sua união, nada impedirá essa equipe intrépida de vencer os demônios e salvar o mundo. E esse é o esquema básico da jornada. Bem aventuresco, né? Claramente podemos esperar muito drama, ação e aventura, com talvez uma pitada de romance nesses 37 volumes, né? Bem... não. Quer dizer, na verdade sim, mas digo não no sentido de que Hamelin, de início, é uma comédia. Escrachada, espalhafatosa, incessante, intensa, outros adjetivos. Os primeiros 3 volumes são praticamente um mangá de gags, com ocasionais lutas aqui e ali. E é um humor bem anti-heróico, diga-se de passagem. Tipo, o encontro do Hamel e da Flute que eu listei na sinopse. Ele vem depois de um capítulo inteiro do Hamel vestindo todas as mulheres do vilarejo dela como Bunny Girls e exigindo tratamento de rei por ter salvado o lugar. E depois que a viagem dos dois começa, a primeira coisa que ele faz é tentar prostituir a menina pra primeira pessoa que aparece. Eu vou ser sincero com vocês. Eu sei que é só comédia, mas eu achei impossível gostar do Hamel nos primeiros volumes da história. Acho que ele passa de muitos limites pessoais pra mim. Dito isso, ele melhora. Enfim, os primeiros capítulos têm bem esse tom mesmo. É uma comédia de um poderoso herói soberbo e egoísta e os pobres companheiros de aventura que têm que aturá-lo por um motivo ou outro. Meio que como Slayers, só que mais cruel. Todo o drama e ação só existem pra servir como base pra uma piada. E depois seguimos pro próximo vilarejo e começamos de novo. Se a comédia é boa? Bom, o humor é subjetivo. Muita gente acha esses primeiros volumes absolutamente hilários. Já eu não sou o maior fã. Prefiro que o mangá se tornaria depois. Com isso eu quero dizer que Hamelin não fica assim pra sempre. Depois que a equipe é reunida e aprendemos mais sobre os personagens, o drama e a ação ficam mais genuínos e mais longos também. As lutas ganham peso, coisas estão em jogo, personagens têm motivações e se importam uns com os outros. A estrutura base da história permanece a mesma, grupo partindo em uma Dragon Quest para vencer o Mao, mas os personagens agora são motivados por drama de verdade ao invés de simples
paródia de drama. E é um drama bom, bem executado, eficaz, shonenzista de qualidade e tal. Como o Hamel se questionando se ele é um humano ou um demônio. A gente fala mais disso já. Mas o humor não vai embora, ele só é readequado. Agora virando alívio cômico para os momentos sérios da história ao invés de ser toda a história. Só que, diferente de alívio cômico de shonens normais, ele é uma autoparódia completa. Todas as coisas sérias e dramáticas que acontecem são sempre seguidas de algumas páginas de piadinhas zoando o que acabou de acontecer. E é sempre maravilhoso. Tomemos como exemplo a mãe do Hamel. Tipo, o grande lance do Dito Cujo é que ele é filho do grande vilão da história, Kestra, o rei dos demônios, que prontamente abandonou o resto da família assim que conseguiu o que queria. É uma longa história. Por isso, a pobre batalhadora e sofredora mãe do protagonista, uma mulher chamada Pandora, teve que criá-lo sozinha, em meio a um mundo que odeia os dois por serem parentes do diabo. E na maior parte é aquela coisa bem direta, mãe do Inuyasha, sabe? A mulher que sofre muito, mas que mantém sua doçura e diz pro filho não odiar os humanos apesar da situação. Aí... Mamãe, eu quero te apresentar uma pessoa, o Liar. Ele é meu amigo. Bom dia. Como vai a senhora? Amigo? Olá. Meu nome é Laia. Eu sou amigo do Hamel. É um prazer conhecê-lo. Oh, mentiroso! Fica na cara só de olhar pra ele. Ele é o tipo de pessoa que iria te persuadir a roubar CDs e mangás e jogaria a culpa em você enquanto aproveita o lucro! Não, mamãe, ele não vai! Sai já da minha casa! Fora daqui! Não precisamos de um amigo da sua Laia! Você não passa de lixo! Não, ele não vai fazer nada! Hamel, vai se lavar pra se livrar do cheiro desse traste! Mamãe, não é isso! Mas lembre-se, Hamel, não devemos nunca odiar os humanos. Temos que acreditar neles. Mamãe, você não tá falando coisa com coisa. Só pra constar, isso não acontece só uma vez, é uma característica consistente dessa personagem. Tem muito disso no mangá, e eu amo tanto. Dá um bom equilíbrio, sabe? O humor ajuda a contrabalancear a ação, e a ação ajuda ele a não abusar da sua estadia. Todo mundo sai feliz. Em termos artísticos, o maior destaque do mangá, sem dúvida, são os designs. Olha eles, cara! O Hamel tem uma fusão perfeita da sua inspiração, o flautista de Hamelin, no caso, com o típico senso estético de fantasia japonesa. E não tem exageros, é simples, é marcante, é perfeito. O mesmo vale pra Flute. Eu amo essa coisa meio chapeuzinho vermelho dela, e acho que os leitores também amavam, porque lá pelo meio do mangá ela ganha um design mais princesa mágica, depois que é revelado que ela é... bem... uma princesa mágica, mas logo volta pro clássico, porque pra que consertar o que não tá quebrado, não é mesmo? O traço é bonito também, mas definitivamente vai ficando mais angular à medida que o mangá avança. E quando você chega no volume 20, as cabeças dos personagens já são literalmente triângulos. Não estraga o mangá nem nada assim, mas... bom, é preciso se acostumar. É um mangá perfeito, o melhor shounen de todos os tempos? Não, claro que não. As cenas de ação são meio caóticas demais, especialmente no começo. Nem todos os personagens são tão fortes quanto outros. Tem aquela dose bem escrota de homofobia casual da década. E a história se arrasta pra caramba ali no meio. Mas os pontos positivos definitivamente superam os negativos. Se você estiver com apetite pra um shounen noventista, Hamelin é uma recomendação bem fácil. E, como todo mangá de sucesso, claro que Hamelin não ficou preso pelas amarras da celulose. Voltando pro começo, talvez alguns de vocês, ao ouvirem que a editora da história era a Enix, tenham dito: espera, Enix? Isso não é uma empresa de jogos eletrônicos responsável por publicar clássicos aclamados, tais como a série Dragon Quest, Terra Enigma, X-Razor, Suzuki Bakuhatsu e Grandia Extreme, que se fundiu com a empresa Squaresoft em 2003 para formar a empresa Final Fantasy Kingdom Hearts Maker? A resposta é sim, meu amigo ou amiga metafórico, e em 1995 ela lançou para o Super Famicom um jogo baseado no violinista de Hamelin, conhecido como Violinista de Hamelin. E é bem provável que uns 40% de vocês tenham clicado neste vídeo só por causa desse jogo. Ele é bem popular em geral, meio que um clássico exclusivo do Japão, e é bom vocês se prepararem para decepção, porque eu vou passar pouquíssimo tempo falando dele. É que não há muito a se falar, é um excelente jogo de plataforma 2D com gráficos super fofinhos, que adapta os primeiros capítulos do mangá relativamente fielmente. Sério, ele literalmente cobre exatamente o primeiro volume, e adianta a Sizor pra usar como última chefona, porque a Sizor é muito foda, a Sizor não quer demais. Eu amo a Sizor. Enfim, se isso parece o tipo de coisa que você curtiria, recomendação fácil.
Em abril de 1996, a primeira adaptação animada do mangá foi para os cinemas japoneses. Uma produção curta, de só 30 minutos, animada pela Nippon Animation. Bom, na verdade chamar de adaptação é meio errado. Essa é mais uma história extra, um filler, digamos, que se passa ali pelo volume 13 do mangá, logo após a Sizer se juntar ao grupo e antes do Tron voltar para ele. Assim como a versão em quadros, não é nem um pouco complicado. Hamel e sua turma chegam em um pequeno reino que está sendo aterrorizado por demônios, que inclusive raptaram a princesa e a mantêm como refém, e aceitam um pedido da realeza de irem salvá-la e tal. Diferente da outra adaptação, sobre a qual falaremos já, essa teve envolvimento do mangaka. Ele inclusive desenhou alguns storyboards para a linda sequência de abertura, e é a adaptação mais fiel do mangá que temos em termos de tom, misturando muita ação com muita comédia e apresentando os mesmos temas. Basicamente, pais são legais. Ele foi dirigido e roteirizado por Takashi Imanishi, um veterano da Sunrise que já trabalhou em vários Gundams, mas recentemente dirigindo o aclamado Gundam The Origin. A animação é linda, as cores são lindas, são 30 minutos muito lindos. E é especialmente mágico assisti-lo depois de ler o mangá. Eu não sei explicar, é muito maravilhosa a sensação de meu Deus, é a Sizer! Ela fala, ela se mexe! Que sensação é essa no meu peito? É a felicidade? Mas não há muito mais o que falar sobre o filme. Ele é bom e deixa um alto gostinho de quero mais. Poxa, seria tão legal ter mais animes de Hamelin. E enfim, chegamos aqui. O motivo para eu ter ido atrás desse mangá para começo de conversa. O anime de TV. Uma adaptação de 25 episódios, também de 96, produzida por um grupo completamente diferente no estúdio Dean, que não é particularmente querida. Ele me trouxe um certo fascínio quando eu descobri. Internet afora, eu só achava 2 comentários dos fãs sobre ele. O primeiro, e mais importante pra mim, é que ele era totalmente contrário ao tom do mangá. Consistentemente sério e melodramático. Não dramático, melodramático. E completamente isento de humor. Isso aguçou minha curiosidade pra caramba, porque, como eu disse no começo, esse tipo de adaptação eu acho fascinante hoje em dia. É como uma releitura, pegar esses elementos do original e recontextualizá-los para oferecer uma experiência diferente em cima de um mesmo conceito base. Uma adaptação fiel seria bem legal, claro, mas a ideia de um Hamelin mais sério não é de todo mal. Será que o drama da história consegue se manter sozinho, sem a comédia? Acho que só essa dúvida já me convenceu a ver o anime inteiro. Já o segundo comentário dos fãs era que o anime era horrivelmente feio e ruim. E tipo, sei lá, eu achava que talvez eles estivessem julgando ele injustamente por ser uma adaptação infiel. Talvez fosse só exagero. Putz, a internet exagera com tudo. É tipo, não se pode ficar um capítulo do mangá de fora, que imediatamente o anime inteiro é ruim. Vamos, não deve ser tão ruim assim. Quem tava errado era eu, eles não. Isso foi... Bom, talvez falar dele me ajude a processar. Então, se você olhar de longe, tipo, como um todo, o anime é uma adaptação direta, mas extremamente comprimida dos primeiros 9 volumes do mangá, com um final próprio enfiado ali nos últimos 3 ou 4. E sabe, essa parte até que não me incomodou muito. A parte de ser comprimida, no caso. Como eu falei, o mangá se arrasta pra caramba. Não é preciso 5 episódios pra introduzir o Tron na equipe, por exemplo. Dá pra fazer isso em um só, tranquilamente, como esse anime escolheu fazer. Mas... por onde eu começo com o resto? A primeira e mais chamativa coisa da adaptação foi a releitura bem radical feita em cima do Hamel. Nesta versão, ele é criado no mesmo vilarejo que a Flute, tendo sido achado nele com amnésia quando era criança, e diferente do Hamel cretino do mangá, ele é quieto e sério e angsty. E eu entendo por que fizeram isso. Um grande foco da adaptação é todo aquele lance de eu sou um homem ou um Muppet do personagem, e fazê-lo ter amnésia intensifica isso, porque ele descobre sua identidade junto com o telespectador, e processa junto com ele. Só tem um probleminhazinho assim, pequitito com essa ideia. O personagem ficou insuportavelmente chato. Sei lá, como eu disse, eu não gostava dele no mangá, mas pelo menos eu sentia alguma coisa por ele, mesmo que negativa. O Hamel do anime só me desperta uma enorme apatia, um enorme sono. E, estranhamente, apesar de ser mais dramatizado que o Hamel do mangá, é um personagem bem mais raso. Ele nem faz sentido. Tem essa parte do anime que ele fica tão confuso com sua identidade que ele se une aos vilões pra destruir um reino de humanos e tipo... Oi? Por quê? Ele não tem uma melhor amiga que é humana, que cresceu com ele? Mesmo confuso, por que ele resolveria matá-la assim de repente?
Bom, o anime não explora isso. Meio que acontece e depois todos esquecem. Aliás, isso é uma constante do anime. Coisas acontecem e aí todo mundo meio que esquece e segue pra próxima. Eu perdi a conta, por exemplo, de quantas vezes o Liar perdoa e desperdoa o Hamel por ter matado seus pais nessa versão. O que até que meio que acontece no mangá também, mas ele tem 37 volumes. Aqui é uma alternância que às vezes acontece no mesmo dia. Os outros personagens até que não mudaram tanto em termos de background, eles só ficaram infelizes. Ou melhor, menos emotivos. O que deixa a história meio desconexa. Sei lá, imagine que alguém fizesse uma releitura de Gurren Lagann, que mantivesse todos os pontos-chave da história, mas com todos os personagens inemotivos. Seria estranho, né? Porque o enredo é movido a decisões que, por sua vez, são movidas à emoção. E sem elas, ele parece que existe porque... Sim. É a sensação que o anime de Hamelin dá. É meio difícil explicar com palavras. O tom é bastante... cinza. Se eu tivesse que comparar com algo, de cabeça, seria... Serial Experiments Lane. Esse tom bem down, impessoal, contemplativo. Só que, claro, bem menos inteligente. É um shounen feliz e bobo sendo atuado por atores apáticos. É muito estranho. Hamelin com certeza não é um anime divertidamente ruim, mas ele é fascinantemente ruim. E até agora eu tento pensar no que o anime tentou fazer e eu não consigo. Porque ele tentou fazer alguma coisa. O narrador faz essas tiradas minimalistas e poéticas antes e depois de cada episódio. Então a pessoa que escreveu isso tava tentando algo, mas eu não sei o que, porque não expandiu o lado musical do mangá, não expandiu de forma significante os temas de identidade, não aumentou a ação, a gente fala disso já, não expandiu o mundo, é drama pelo drama, é meloso, mas sem dizer nada. Ele minimaliza os temas de família do mangá, sério, ninguém consegue ficar 2 minutos nessa história sem falar dos pais, e não substitui com nada. Nem o final original me ajuda a entender as intenções dele. Nele, é revelado que o Hamel, na verdade, é o seu pai, Kestra, e ele fica fora de controle e ameaça destruir a humanidade, e somente Flute pode detê-lo, prendendo-o de volta na caixa de Pandora. Isso tudo é paralelizado com a história da Pandora, que teve que fazer algo semelhante com o Kestra. É uma coisa meio, somente a Bela pode matar a fera, sabe? Mas... também misturado com a Bella vai ferrar com tudo, porque a narração final diz que cedo ou tarde a Flute vai querer ver o Hamel de novo e sacrificaria a segurança do mundo pra ter aquele que ama, assim como Pandora também o fez. Mas esse tema não é reforçado no resto da história, pra não falar que é absurdo o anime querer falar de amor quando todo mundo é robótico e frio. Sei lá, talvez seja burro demais pra entender a temática inteligentíssima do anime, mas mesmo se eu entendesse, isso não melhoraria a experiência. Porque o violinista de Hamelin, a animação, é inegavelmente, intragavelmente, insuportavelmente chato. O anime foi dirigido por Junji Nishimura e escrito por Yasuhiro Imagawa. O Nishimura parece ser um daqueles diretores bem adaptáveis, que não deixa sua voz muito marcada em seus projetos. Ele faz um pouco de tudo, coisas com tons bem diferentes. O Imagawa, por outro lado, é mais digno de nossa atenção. Ele tem um certo número de projetos filhos no portfólio, coisas que ele dirigiu, planejou e escreveu, geralmente de robôs gigantes, porque ele é bem dessa mesmo. Ele também é conhecido por dirigir G-Gundam, que ironicamente é o Gundam menos morto que existe. Mas o mais interessante pra gente é uma série de OVAs daquela mesma década que ele fez, chamada Giant Robo: The Animation Chikyu ga Seishitsuruhi, um tipo de fanfic em homenagem ao mangá dos anos 60, que ao mesmo tempo também homenageava toda a bibliografia do autor desse mangá, Mitsuteru Yokoyama. E é interessante que, apesar do Imagawa ser conhecido por injetar aquela energia sangue quente nesses animes antigos de robô gigante, o tom de Giant Robo não é muito diferente do de Hamelin. É um mundo cinza, uma atmosfera mais pessimista e trágica, personagens pouco calorosos, com a diferença, é claro, de que Giant Robo é 1000 vezes melhor do que o anime do violinista. Diferente dele, existe uma grandiosidade e peso em tudo que acontece na história. Eu vou ser sincero com vocês. Quando eu descobri isso e eu parei pra refletir, concluí que, na verdade, Giant Robo tem muitos dos mesmos problemas de Hamelin. Os personagens às vezes são exageradamente taciturnos e frios, e a história tem dificuldade de prender a atenção. Na minha opinião pessoal, e totalmente sujeita a estar errada, por favor, fãs de Giant Robo, não venham me encher o saco. A grande diferença é que Giant Robo tem uma direção bem melhor. Sei lá, talvez o Imagawa seja melhor como diretor do que roteirista. Ou eu posso estar falando besteira.
é possível também. Ah, e também tem o fator de que Giant Robo é muito, muito mais bonito, o que nos leva ao próximo tópico pelo qual Hammering no Bayern, que é infame. Se vocês observaram os clipes do anime que eu mostrei até agora, vocês talvez tenham percebido que ele não se mexe muito. Pois é difícil dizer que a animação de Hamelin é ruim, porque ela mal existe. Literalmente. 90% do anime são imagens estáticas, com mínima ou nenhuma animação. Sério, às vezes nem as bocas se mexem. Bocas, cara, são 3 células em loop. E nem isso eles conseguiam fazer. いいのかなそんなところを娘に見られても。E considerando que o anime quer ser quieto e taciturno, isso é ruim pra ele, porque muita coisa fica nas entrelinhas, mas é difícil ler as entrelinhas, é tudo slideshow. É estranho demais, não dá pra dizer que a animação melhora ou piora em determinado episódio, como eu poderia dizer com Yu-Gi-Oh!, por exemplo. Ela é consistente por todos os 25 episódios. Isso é incomum pra caramba em um anime. Eu não sei, cara, eu nem consigo teorizar o que aconteceu aqui. Às vezes eu até acho que foi de propósito, mas eu quero acreditar que não, porque é tão ruim. O máximo que eu consigo dar de elogio é... Bom, às vezes, tipo, muito raramente, essa falta de animação dá pro anime um aspecto meio fábula, meio conto de fadas. E, bom, isso realmente combina com a temática de Hamelin. E sabe qual é a parte mais cruel? É que, de vez em quando, entre um slideshow e outro, tem um rápido, breve, etéreo momento em que a animação fica linda por alguns segundos. E você vê e pensa, cara, já imaginou se... Mas aí, eu entrei nessa procurando por qualidades no anime. E... a trilha sonora é muito boa. Ela foi composta por Kohei Tanaka, que também faz a trilha sonora de One Piece, e ele é maravilhoso. E a segunda abertura é bem legal. E... putz, tá difícil. Bom, o final é meio interessante, assim. Tipo, ele foi a única coisa que eu consegui usar pra estudar a voz do anime, e definitivamente ele é mais o que eu queria do anime. Uma reinterpretação do que está no mangá, uma opinião de... Bom, eu acho que é esse o rumo que a história devia tomar. Eu comecei esse vídeo com uma simples frase na cabeça. Devo julgar essa adaptação por seus próprios méritos. Mas à medida que eu escrevi esse vídeo, fui percebendo que é bem mais difícil do que eu achei que seria. Sinto que muito do que eu disse aqui pode ser lido como é ruim porque é diferente. É estranho pra falar a verdade. Não é como se eu tivesse crescido com esse mangá. Não é como se ele significasse muito pra mim. Eu devia estar mais aberto a qualquer divergência e ser capaz de analisá-lo por seus próprios méritos, mas... acho que no fim das contas eu não consigo ser tão imparcial quanto eu gostaria de ser. Eu queria ter confiança pra dizer, esse anime é ruim, e não porque ele é uma adaptação infiel, mas... não, eu não consigo. Acho que tudo que eu consigo dizer é que ele é um porre de se assistir. Mas por que é um porre? Por causa da falta de animação, que dificulta o entendimento de absolutamente tudo que acontece? Porque eu não consigo parar de sentir falta das gags gloriosamente imbecis do mangá? Porque o estilo de Yasuhiro Imagawa de escrever não ressoa comigo? Quem sabe? Mas, seja como for, de uma coisa eu tenho certeza. Eu adoraria uma nova adaptação de Hamelin mais no estilo do filme. Sei lá, sei que as chances são pequenas, é 2020 e tal, mas aposto que nenhum fã de Ushio e Tora esperava que esse velho mangá fosse ganhar uma nova adaptação tão legal e completinha em pleno 2015, mas cá estamos, não? Eu quero acreditar. Porque, cara, esses designs de personagem merecem isso. A Sizer merece isso. As gags imbecis da Pandora merecem isso. E acima de tudo, a Sizer merece isso. Sim, eu gosto muito da Sizer. Então, eu falei bem pouco sobre o elemento musical na história, né? Bom, em minha defesa, ele vai perdendo bastante o foco à medida que as transformações demoníacas vão se tornando o grande lance nos últimos volumes, e são esses volumes que estão mais frescos na minha memória. Então, Hamel, Liar e Sizer são adeptos de diferentes formas da magia musical. Ei, não riam. Com seu violino, Hamel é capaz de, em termos bem RPGísticos, fazer buffs e debuffs, e literalmente controlar pessoas.
Isso raramente é usado pra drama muito pesado, normalmente é só pra comédia mesmo. Já o Liar é o summoner da party. Com seu piano, ele invoca espíritos. Normalmente é uma enorme fênix feita de fogo. E quanto a Sizer, a foice dela também serve como flauta. Nem pergunte, é legal, só aceite. E ela pode usá-la pra invocar o esquadrão de valquírias pra ajudá-la em combate. E pra shippar ela com Liar. E sim, 90% dos personagens têm nomes baseados em instrumentos musicais, tipo Eternal Sonata. E tipo Mega Man. E tipo a família do Piccolo em Dragon Ball. Provavelmente tem mais exemplos. Acontece com bastante frequência, né? Em adição, em todas as versões da história, sempre que o Hamel toca uma música clássica, o oboe oferece uma explicação básica sobre seu compositor e sua inspiração para aquela peça. O que naturalmente levanta a enorme pergunta de onde exatamente essa história se passa, já que aparentemente Mozart e Beethoven também existem nesse universo. Mas pra que pensar tanto sobre um mangá que não pensa, não é mesmo? Eu sei que eu já falei isso, mas eu quero reforçar. O mangá tem um tema muito forte, gritante, de paz. Só paz. Todos os personagens querem vingar os pais, ou salvar os pais, ou orgulhar os pais, e o grande vilão é o único pai ruim de toda a série. Na verdade, chega a ser meio engraçado como a revelação de que ele só teve filhos pra comê-los após eles alcançarem a flor da idade é tratada como mais hedionda do que o fato dele matar milhões de pessoas. Sendo que isso veio à tona bem antes, então, putz, alguém ainda esperava que ele fosse um bom pai a essa altura? Enfim, o anime deixa essa temática bem mutada, e às vezes até se opõe a ela completamente. A reação da Flute ao conhecer sua mãe pela primeira vez, por exemplo, é literalmente oposta nas duas versões. Temos que acreditar neles. Coach espiritual. Não, mentira, chega.